Corinthians, campeão da Supercopa do Brasil, venceu o Flamengo por 2-0. Um jogo que teve cara de final para alguns e cara de pré-temporada para outros. Isso é até um pouco preocupante. Nós vamos falar sobre isso, mas antes, aquele ritual de sempre de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol, beleza? Rapaziada, vamos lá. É um jogo, como que eu posso dizer, meio com cara de Supercopa, né? O que é a Supercopa, aquele jogo que é laicar o tempo inteiro. O Corinthians começou melhor, foi melhor para mim, mereceu a vitória, nós vamos falar sobre isso. Mas vamos olhar para o primeiro tempo. Novamente, um Flamengo que começou abaixo. Os 10 primeiros minutos do Corinthians são muito bons, logo com 40 segundos, quase abre o placar com o Memphis, né, na bola cruzada. Um Corinthians que parecia ter mais energia, parecia ter mais ânimo, tratando o jogo como uma verdadeira final. E o Flamengo, o mesmo Flamengo que a gente viu contra o Fluminense, o mesmo Flamengo que a gente viu contra o São Paulo na quarta-feira, em uma marcha mais lenta, em um banho-maria, que tá me preocupando sim nesse início de temporada, porque não é normal. Né? Eu não sei qual é o planejamento do Flamengo, mas em algum momento o Flamengo tem que acelerar. Né? Precisa jogar mais bola, precisa ter mais vontade. Né? A gente fala sobre vontade, não sei se é vontade ou físico, mas pareceu um pouco de vontade hoje sim, porque a gente viu o Corinthians muito energizado para a partida, querendo demais, e o Flamengo jogando mais um jogo qualquer. Então, os primeiros minutos o Corinthians começou melhor, até que o Flamengo engata uma boa sequência de jogadas, né? Tem um cruzamento que o jogador do Corinthians, se eu não me engano, é o Bidu, corta, né, em cima da linha, o Flamengo poderia ter feito 1-0, tem uma outra finalização do Pulgar antes. Então assim, o Flamengo engata uma sequenciazinha, parece que vai equilibrar o jogo, e aí vem o gol do Corinthians, 1-0, uma jogada ensaiada, novamente o Flamengo sofrendo em bolas aéreas. Tomou gol assim pro Fluminense de escanteio, tomou gol assim pro São Paulo em bola aérea do Luciano, e tomou mais uma vez uma jogada que começa no escanteio, termina numa bola aérea. Tomou do Gabriel Paulista a jogada onde fica Gustavo Henrique e Varela para disputar no alto, disputa irreal. Alguns torcedores do Flamengo reclamaram de falta no lance, eu não vi nada, para mim jogo normal, segue o jogo, e o Corinthians abre o placar 1-0, e aí o jogo fica num banho-maria ali, né? O Corinthians até tem uma boa chance ainda num contra-ataque novamente, o Flamengo sofrendo em transições defensivas, como foi contra o Fluminense, como foi muito nítido contra o São Paulo. O Memphis tem a chance de fazer o 2-0 e perde a oportunidade. Então, assim, no primeiro tempo, o Corinthians poderia ter levado uma vantagem de 2-0 e o Flamengo até produziu um pouco ali, teve uma boa sequência, mas é muito pouco. Um Flamengo muito abaixo em transição defensiva e foi isso que eu vi do primeiro tempo, sabe? E o segundo eu não quero nem muito analisar, porque é difícil de analisar um 10 contra 11, mas vamos falar primeiro da polêmica da partida. Para mim, expulsão correta, tá? O Carrascal, sim, deveria ter sido expulso. O que me impressiona é ele ter demorado 15 minutos para ser expulso, né? O Flamengo volta do intervalo e o Carrascal é expulso. É difícil entender o porquê isso aconteceu, não sei se o VAR caiu, porque a gente teve informação que durante o segundo tempo teve um período que o VAR estava desligado, não estava funcionando. Mas mesmo que não estivesse funcionando, eu acho que o juiz tinha que ter esperado um pouco mais dentro do campo. Se tiver que aguardar 10 minutos, 15 minutos para resolver e dar o cartão vermelho, deveria ter sido aguardado, porque uma coisa é o Felipe Luiz ir pro vestiário sabendo que vai jogar um 11 contra 10, né, vai jogar com apenas 10 homens, outra coisa é ele ir pro vestiário, preparar uma tática para tentar virar o jogo, ou pelo menos empatar, no 11 contra 11, chegar lá, o jogador dele ser expulso e ele descobrir do nada que virou um 11 contra 10. Tá? Aparentemente o Flamengo não foi informado, pelo menos essa foi a informação da Rede Globo, foi que o Flamengo não tinha esse conhecimento de que o Carrascal seria expulso depois que voltasse do intervalo, então ficou algo difícil de analisar, e aí virou um jogo maluco, assim, o Flamengo até tentou, teve suas chances, né, teve a chance com o Paquetá na reta final do jogo, mas antes disso o Corinthians teve um gol anulado que aparentemente o VAR não estava funcionando, se estivesse funcionando teria sido validado. Eu tenho a impressão de que o Yuri está em posição legal, e aí o gol do Memphis valeria, e aí já seria um 2-0 que já basicamente mataria o jogo. Mas o Flamengo lutou, tentou, o Paquetá perdeu um gol, é um gol que ele não poderia perder, que era o gol que levaria a decisão para os pênaltis, muito possivelmente, né, porque o Flamengo não estaria tão exposto para tomar o segundo gol, o gol do Yuri Alberto, que ele encobre o Rossi e depois finaliza de cabeça, e fecha o placar 2-0 Corinthians. Duas coisas, tá? Vamos falar um pouco do lado vencedor primeiro. Eu quero ver mais desse Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eu quero ver mais o Corinthians da Copa do Brasil, o Corinthians desse enfrentamento contra o Flamengo, o Corinthians do próprio enfrentamento contra o Flamengo, que perdeu na Neoquímica por 2-1, mas fez um bom jogo ano passado. Eu quero ver mais desse Corinthians no Campeonato Brasileiro. Porque ano passado ficou muito claro pra gente que o Corinthians, comparando, né, o contraste do Corinthians da Copa do Brasil com o contraste do Corinthians do Campeonato Brasileiro, ficou muito claro que o Corinthians não é que escolhia jogo, mas tinha uma vontade maior nas Copas e meio que, vamos ver o que acontece aí no Campeonato Brasileiro. Pra mim não pode ser assim. A competição mais importante, sem ser Libertadores, é o Campeonato Brasileiro, é de regularidade,
e o Corinthians simplesmente ignorou ela no passado. Tinha seus motivos, mas assim, o campeonato recomeçou. Eu quero ver mais desse Corinthians, da Supercopa, que briga, que olha no olho do Flamengo, não olha inferior, ele olha olho no olho no Flamengo. Eu quero ver mais desse Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eu preciso ver mais desse Corinthians no Campeonato Brasileiro. Porque ficar dependendo de Copas não é tão fácil assim. Você não vai ganhar uma Copa do Brasil todo ano, você não vai ganhar uma Libertadores todo ano. Um jogo ruim no mata-mata você tá fora. Então acho que o Corinthians deveria dar mais atenção no Campeonato Brasileiro, até para conseguir a vaga para a Copa Libertadores do ano que vem, que eu acho que é a grande meta do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então eu quero ver mais desse Corinthians no Brasileirão. Do lado do Flamengo, antes de falar de Flamengo, eu quero falar de Rafael Klein. O senhor Rafael Klein ponto importante, a não expulsão do Bidon. O Bidon já tinha cartão amarelo, ele comete uma falta de antijogo, ele abraça o jogador do Flamengo e não toma o segundo cartão. Por quê? Tem que ser questionado. Assim, eu não questiono a expulsão do Carrascal, que pra mim foi um vermelho claro, mas eu tenho que questionar a não expulsão do Bidon. Por que o Klein não teve coragem, porque ali é um ato de coragem também pro juiz se expor, de dar o segundo cartão? Outra coisa, quantas faltas o Corinthians tem que fazer para receber cartão amarelo? O Corinthians deve ter terminado o jogo com 28, 29 faltas, dentro do critério do Klein, que é horrível, porque ele inventa faltas. Eu não gosto de árbitro assim, cara. É assim, no lance capital, que era do Carrascal, mais claro de todos, ele acertou, beleza. Então ele não estragou o jogo por isso? Não, pra mim ele estragou o jogo. E pros dois lados, ele inventa faltas. Ele inventa as faltas pro Flamengo, inventa faltas pro Corinthians e o jogo fica picotado, ruim de assistir. Ruim de assistir. Uma arbitragem ruim. Que não interferiu no resultado diretamente, talvez você possa olhar assim, mas pra mim o Bidon deveria ter sido expulso. Mas é um lance que eu entendo a não expulsão, do árbitro tentar administrar. Mas por que a marcação de tantas faltas que não existem, dos dois lados? É bem complicado a arbitragem toda picotada, parando o jogo inteiro. Assim, é difícil entender a atuação e a escolha até do Rafael Klein. Olhando para o Flamengo agora, 3 derrotas seguidas. O Flamengo, para mim, sim, num princípio, num início de crise. O Flamengo precisa dar uma resposta. Ah, Vitor, mas o Flamengo ganhou tudo em 2025, ganhou tudo que era de importante. Beleza, 2025, nós estamos em 26. Já acabou 2025. Foi legal, foi bonito, o Flamengo fez história, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, perdeu a final do Mundial nos pênaltis, show. Mas isso ficou pra trás. O Flamengo já tem dificuldade no Campeonato Carioca, aparentemente tem chance de classificação, é possível que classifique, é o provável até, eu diria, agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas tá mal no Carioca, derrota pro Fluminense no Clássico 2x0, derrota pro São Paulo no Campeonato Brasileiro 2x1 e derrota pro Corinthians na Supercopa do Brasil 2x0, e todas escancaram um problema defensivo crônico do Flamengo em transição. O Flamengo em transição defensiva não está bem, não está funcionando. O tempo inteiro o Flamengo cede contra-ataques para os seus adversários, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 3. Isso eu já estava falando no 11 contra 11, quando o Memphis teve a chance no primeiro tempo. Então assim, o Flamengo com vários problemas defensivos. E também destacar que não está produzindo tanto. O Flamengo fez um gol contra o Vasco, desde que o Flamengo voltou. Um gol contra o Vasco, nenhum contra o Fluminense, um contra o São Paulo. 2 gols em 4 jogos. E olha quantos tomou. Tomou 2 do Corinthians, tomou 2 do São Paulo, tomou 2 do Fluminense. 6 gols sofridos nos últimos 3 jogos. E a principal característica do trabalho do Felipe Luiz era a solidez defensiva, e isso o Flamengo não tem, por enquanto, nessa temporada. Isso me chama muita atenção. A falha na marcação em bolas aéreas, em escanteios, em jogadas ensaiadas. Parece que o Flamengo está tentando viver uma pré-temporada, e hoje era uma final. Dos títulos não mais importantes, é verdade, mas era uma final. E o Flamengo não competiu como se fosse uma final. Pelo contrário, melhorou até quando estava com 10. Essa vontade dos jogadores do Flamengo ficou nítida no 10 contra 11. No 11 contra 11 não foi nítida. Então acho que mais uma atuação abaixo do Flamengo, com problemas defensivos. Felipe Luiz tem muita coisa para corrigir e o Flamengo tem que dar uma resposta na quarta-feira, tem que vencer o Internacional no Maracanã, senão eu decreto sim que o Flamengo entrará numa crise. 4 jogos sem vencer, mal no Brasileiro. O Flamengo precisa vencer o Internacional no Maracanã quarta-feira, tá? E como eu disse, para mim, o jogo mais importante do Flamengo na semana entre domingo e quarta é o de quarta. O Flamengo precisa vencer o Internacional. Tá? Para mim, se não vencer, é bem preocupante. O Flamengo precisa dar uma resposta. Do lado do Corinthians, o Corinthians chega ao seu segundo título de Supercopa, já tinha vencido um no formato antigo, contra o próprio Flamengo. E se eu não me engano, agora o Corinthians é o único, né, com 2 títulos, então é o segundo maior campeão da Supercopa, atrás apenas do próprio Flamengo, que tem 3 títulos, se eu não me engano. Então, é um bom título para o Corinthians, um título que o Corinthians tinha, mas no formato antigo, nesse formato agora que é um jogo para abrir temporada, para ganhar moral, o elenco do Corinthians, olhando no olho do Flamengo, jogando bem no 11 contra 11, isso é importante destacar, o Corinthians foi melhor do que o Flamengo no 11 contra 11, para mim. Então, eu quero ver mais desse Corinthians no Campeonato Brasileiro, e não só em Copas, não só em Copa do Brasil, não só em Libertadores ou Supercopa, eu quero ver esse Corinthians no Campeonato de regularidade. E eu quero ver a resposta que o Flamengo vai dar
na quarta-feira, beleza? Rapaziada, é isso sobre a final da Supercopa. Eu quero a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima.